Nós estamos falando sobre os milagres de Jesus. Falamos no domingo passado sobre isso, vamos continuar hoje. Após o off, a gente vai continuar falando sobre os milagres de Jesus. E eu queria começar com um versículo, com uma fala de Jesus, que nós mencionamos aqui no domingo passado. Quando Jesus, depois de multiplicar os pães e os peixes, ele vê uma multidão o seguindo, ele traz uma palavra muito dura ali em João 6, que ele diz assim: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Jesus está dizendo assim: vocês estão me procurando, não é porque vocês viram sinais miraculosos e creram. Não é porque vocês viram um milagre e entenderam. Vocês estão me procurando porque vocês estão apenas beneficiados pelo que o milagre trouxe. Vocês estão me procurando simplesmente porque eu deixei vocês satisfeitos. Aí eu lembro de um provérbio oriental que diz que quando o dedo do profeta ele aponta para a lua, os ignorantes, eles olham para o dedo do profeta. Quando o profeta aponta a lua, o ignorante fica olhando para o dedo, mas na verdade ele está apontando para a lua. E era para você olhar para a lua e não para o dedo do profeta. Acho que muitas vezes os milagres acabam sendo esse dedo, sabe? O milagre que vem como um dedo que aponta para tantas coisas. E nós parece que estamos só olhando para o milagre, só olhando para o benefício, só querendo entender, sabe, é o benefício daquilo, só saciar a nossa fome momentânea. Que logo depois, você vai ficar com fome de novo, não vai? Então o milagre, ele aponta para algo. Assim como as parábolas têm todo um contexto, tem uma história, tem um diálogo, o milagre também. O milagre tem uma história, ele tem um contexto. E o desafio que nós temos é de não apenas olharmos para o milagre, mas olharmos para onde o milagre está apontando. O que o milagre está nos ensinando? E é nessa perspectiva que eu queria que a gente se lançasse hoje no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Uma história tão conhecida, contada quantas e quantas vezes em ministério infantil, em historinha que é contada, aquele rapazinho que traz os 5 pães, os 2 peixes, e Jesus alimenta uma multidão. Está lá em Marcos 6, 34 a 44. E o título é Multiplicação dos Pães e dos Peixes, não é? Só que a gente vai hoje dar um mergulho nesse milagre, não apenas olhando para o dedo, mas para onde ele está apontando. E talvez no final eu queria fazer um desafio com vocês de nós darmos outros títulos para esse milagre. Quais seriam os outros possíveis títulos que nós poderíamos dar para esse milagre chamado a multiplicação dos pães e dos peixes? Vamos nós? Vocês topam? Vamos ler o texto? Eu sei que a história é bem conhecida, mas vale a pena a gente ler. Vale a pena a gente ler e eu vou já dar uma dica. Vocês já perceberam que quando eu projeto o texto bíblico aqui, tem umas partes que estão em negrito? Já perceberam isso? Tem um negritozinho? É dica, tá? É tipo assim, foca aí. É para mim aqui, mas é para você também. Então, quando você vê geralmente uma parte em negrito, é a parte que eu estou destacando. Eu estou dando essa dica para quem acompanha. Talvez você já tenha notado algumas vezes que quando bota o texto lá, tem uma partezinha que está em negrito. Essa parte que está em negrito, eu já estou saltando para você na própria leitura. Vamos fazer a leitura então? E vamos ficar atento no negrito? Vamos ficar atento para onde que esse milagre aponta e não ficar olhando só para o dedo. E vamos perceber o que é que Jesus queria ao fazer esse milagre, quais são as coisas que ele ensinou ao fazer esse milagre. Vamos ler o texto? Marcos 6, 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, ó o negrito, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximavam-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos,
comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês algo para comer. Eu gosto da versão mais tradicional que diz: dai-lhes vós de comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhe de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. 2 dicas para vocês que estão acostumados a me ouvir. Um é o negrito do texto e a outra é a pausa que eu dou na leitura. Eu estou fazendo um destaque. Eu estou fazendo um destaque para agora a gente voltar para esses destaques agora de forma objetiva, de forma organizada, a gente voltar a esses destaques. Para onde que este dedo aponta? Para onde que este milagre está apontando e quais são os destaques, alguns destaques, que nós poderíamos fazer dessa experiência vivida, trazendo ela para a nossa experiência. A primeira, meu povo, é que não é apenas uma multidão. Não é apenas uma multidão. E para Deus, nunca é apenas uma multidão. Deus não olha para a gente como uma multidão. Deus olha para cada um de nós. O texto diz que quando Jesus saiu do barco, ele viu grande multidão e teve compaixão deles. E viu que eram como ovelhas sem pastor. Começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Em Mateus 14, que fala do mesmo texto, ele diz que quando ele desceu do barco, ele já desceu curando, os seus doentes. Jesus olhou para aquela multidão e sentiu compaixão dela. Jesus olha para cá e ele não enxerga um auditório cheio de pessoas, ele enxerga pessoas. Ele enxerga cada um de nós e tem compaixão de nós. E uma das coisas que nós precisamos como discípulos e seguidores de Jesus é pararmos de olhar para as multidões como multidões e desenvolvermos a capacidade de nos compadecermos de situações, de realidades, de contextos e de pessoas. Nós temos perdido isso. Nós temos perdido essa capacidade. Você sabe um médico que trabalha num plantão ou no SAMU e ele está acostumado a ver gente chorando, gemendo, ele se acostuma com isso. Tem uma hora que parece que ele para de se afetar com aquilo. Às vezes a gente corre o risco de achar que às vezes os médicos podem ser um pouco mais frios. Mas na verdade eles estão diante daquele sofrimento, daquela realidade todos os dias. E parece que uma forma de proteção é conseguir não se abalar tanto com aquilo. Alguns vão se tornando de fato frios. E eu estou dando só um exemplo. O policial acaba fazendo a mesma coisa. O advogado, diante de uma realidade de muita coisa errada, de muita gente começa a não acreditar mais em ninguém. A gente começa a perder a sensibilidade, a capacidade de sentir compaixão das pessoas. Vivemos numa cidade violenta. Somos treinados a subir o vidro. Ora, subiu eu aqui, ó. Pensando no Chevette. Estamos acostumados a subir o vidro ou a mantê-lo fechado para que não possamos entrar em contato com nenhuma realidade de sofrimento. Mudamos de canal quando um desastre, uma desgraça acontece. Nós vamos nos protegendo. A gente vive num mundo com muito sofrimento, então a gente acaba fazendo a mesma coisa que quem trabalha em zona de guerra, de hospital, quem trabalha cuidando de muita dor ou vendo muita desgraça, acaba fazendo. É se acostumando com aquilo. É não se sensibilizando mais com isso. A gente fez uma vez um passeio de barco, aquele passeio que tem aqui na beira-mar,
de Fortaleza, que vai lá com a esconda, né? Que vai lá para frente. E a gente fica vendo os prédios. E eu lembro que nesse dia foi um dia que a gente estava com um grupo de oração. E eu fiquei olhando para aqueles prédios e dizendo, Deus, quanta coisa está acontecendo aí dentro. Quantas famílias moram nesse lugar. Quantos casais sem conseguir se entender. Quantos filhos brigados com os pais. Quantas pessoas trancadas no seu quarto agora, pensando em tirar a sua própria vida. Quantas pessoas estão dentro... pastor, está sendo muito fatalista, está com um olhar muito negativo. Não, isso foi uma experiência que eu tive ao olhar para os prédios. E eu não tenho dúvida de que muito disso tem ali. E quando Jesus olhou para aquela multidão, ele viu ovelhas sem pastor. Ele teve compaixão. E nós, como discípulos e seguidores de Jesus, não podemos perder a capacidade de nos compadecermos, de sentirmos compaixão. Sabe o que nós temos nos tornado? Nós temos nos tornado julgadores das dores. Julgadores das dores das pessoas. Estou dizendo, isso é besteira. Isso aqui não, isso é mimimi. Isso daí não tem nada a ver. Mas hoje em dia tudo é... A gente parece que está perdendo a capacidade de se compadecer com as dores que não são nossas. Pega alguém sofrendo o que você já sofreu, que você vai se compadecer. Até nossa compaixão, ela vai para um viés bem egoísta, né? Você pega alguém que está passando por um processo, né, de alguma história de uma dor parecida, uma doença parecida com a sua, ou teve um luto parecido com o seu, ou teve uma crise financeira parecida com a sua. A gente tem uma facilidade de se colocar no lugar do outro. Mas quando a dor do outro não tem a ver com a minha dor, eu julgo, eu diminuo, eu digo que é besteira, eu digo que é problema dessa geração de hoje. Você vê alguém da geração X falando da geração Z, é muito engraçado, porque assim, eles têm assim olhar para a geração Z com um olhar assim de não entender o que é que passa quem vive na geração Z. Você vê um baby boomer falando da geração X, interessante eles falando mal do outro, né? Porque foram os baby boomers que criaram a geração X, né? E é a geração X que está criando os Z, os alfas, sei lá como é que é os outros que surgiram por aí. Mas uma dificuldade muito grande de entender a dor do outro. Depois do culto da manhã, eu estava conversando aqui com o irmão e ele dizendo, porque eu disse de manhã, eu quero pegar alguém da geração X, que é a minha geração, e colocar para viver o que essa galerinha está vivendo aqui hoje, para ver como é que eles é. Aí ele disse, pastor, quase que eu digo, me bote para viver no lugar deles. Cara, mas não é tu vivendo o que tu viveu, não. É tu tá nesse contexto aqui. Porque esse contexto aqui é extremamente delicado, é extremamente complicado. Você não sabe o que é isso, você não viveu isso. Alguém olhando para essa geração e dizendo que é uma geração fraca, que é uma geração de mimimi, é a mesma coisa de um baby boomer olhar para uma geração X e dizer que coisa de depressão? Como assim depressão? Isso é frescura, isso é falta de banho gelado. Tá faltando uma pia para lavar. Negócio de depressão. Por quê? Porque ele foi criado em comunidade, ele foi criado com 5 irmãos, com 10 irmãos, com 20 irmãos. Ele foi criado na rua, ele foi criado dentro de uma sociedade estabilizada, um futuro quase certo. Os contextos hoje são outros e nós não conseguimos nos compadecer. Porque não é a nossa realidade. O que falar do racismo no nosso país? Eu não sei o que é um racismo, eu não sei porque eu sou branco. Eu não sei o que é isso. Eu saio para correr do meu apartamento, eu não levo carteira, eu não levo documento, eu não levo nada. Porque eu tenho plena segurança que eu posso correr na rua do jeito que eu tiver. Que não tem perigo de eu ser preso, pessoal, não tem perigo. Não tem perigo. Então, para mim, conseguir alcançar o dor de alguém que vive numa sociedade toda hora tendo que provar que não é bandido, toda hora tendo que provar que não é marginal, nós não sabemos o que é isso. Eu não sei o que é isso, mas eu preciso aprender a me compadecer. Eu preciso desenvolver compaixão. Você pegar o que é a realidade de uma mulher hoje no mercado de trabalho, o quanto ela precisa se impor, o quanto ela precisa ser mais que todo mundo, o quanto ela precisa, sabe, assoviar e chupar cana para conseguir chegar onde quer que tenha que chegar.
Homens, nós não sabemos o que é isso. Mas nós precisamos ter compaixão. Nós precisamos abraçar dores que nós não entendemos. Até as dores que nós não entendemos, nós precisamos abraçar. Eu não sei o que é passar fome. Eu sei o que é fazer dieta. Passar fome, eu nunca passei na minha vida. Mas eu preciso me compadecer de realidades como essa. E geralmente, nós temos compaixão das dores que nos são familiares. Mas o discípulo de Jesus, a pessoa, se Jesus fosse ter compaixão só daquilo que ele sofresse? Não, ele olha para a multidão e tem compaixão daquela multidão. E olha para eles como ovelhas que não têm pastor. Quando eu vejo cristãos, e aí de uma forma mais específica evangélicos, assumindo uma postura de julgador de dor, eu digo que está errado. Nosso lugar é de compaixão, é de abraçar essas dores, é de acolher essas dores, porque nós olhamos como ovelhas que não têm pastor. Eu digo para vocês, pessoal, Jesus tinha motivo para olhar aquela multidão e rogar praga neles. Porque se você vai ler o texto mais para trás, Jesus estava querendo comer com os discípulos e não tinha hora para fazer isso. E aí ele pegou e disse, ei, vamos pegar aqui o barco e vamos passar um tempo no meio do mar para ver se a gente tem um pouquinho de paz e a gente come. Aí ele vai, só que o povo vê e diz assim, ó, epa, onde é que ele está indo? Ele está indo para ali. A galera foi e correu, ó. A galera correu. Quando Jesus chegou lá, eles estavam todos lá. Jesus podia dizer, né? Ah, meu Deus do céu, povinho chulé. Tava aqui do outro lado, posso nem descansar um pouquinho. Não, ele olha e ele tem compaixão. Ele olha e olha como ovelhas que não têm pastor. E nós precisamos desenvolver isso no nosso coração. Amém? Isso é fácil, meu povo? Não, isso é milagre. Porque a gente ter compaixão por dores que nós não conhecemos é milagre. Mas a gente, como seguidor de Jesus, precisa viver esse milagre. A gente precisa pedir ao Senhor, Senhor, faz essa obra no meu coração e me dá empatia diante de realidades e dores. Me tira do lugar do julgamento. Me tira do lugar do julgamento. E me dá empatia e compaixão diante de dores que eu não conheço, que eu não sei o que é. Segunda coisa que eu queria destacar desse texto é as necessidades precisam ser percebidas. E aí os discípulos aqui tiraram nota 10. Porque vai ficando tarde. Lá em Marcos 6,35 diz, já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde. O que eles estão dizendo? Jesus, o senhor está empolgado aí ensinando, falando as coisas, mas deixa eu dizer uma coisa, esse pessoal não vai ter onde comer não. Já é tarde, esse lugar é deserto. Esse pessoal não vai ter onde comer. O que eles estão sensíveis ao quê? À necessidade do outro. E o quanto nós estamos insensíveis à necessidade das pessoas que nos cercam. Meu povo, sabe qual é uma grande tragédia num casamento? É você ter um cônjuge com necessidades profundas e você nem perceber. É você ter um filho com necessidades e você nem se tocar. Porque você está correndo, você está dando conta, você está trabalhando, você está pagando os boletos, você está correndo sua vida. E você parece que não consegue perceber a necessidade. Nós precisamos ficar atentos às necessidades que estão ao nosso redor. O seguidor de Jesus, ele deve ser, por natureza, um bicho angustiado. Sabe por quê? Porque a gente vive num mundo cheio de dor. Cheio de dor. E se a gente não está aí tendo compaixão e nem percebendo necessidade nenhuma, a gente está sendo tudo, menos agindo como um discípulo de Jesus. Só que sentir toda essa dor assusta, não assusta? Não assusta? Mas não tem outro jeito, não. Você pode ser religioso sendo indiferente. Combina com a religião. Mas não combina com ser um seguidor de Jesus. A indiferença não combina com ser discípulo de Jesus. E as necessidades que estão ao nosso lado, elas precisam ser percebidas. Você tem percebido necessidades ao seu redor?
Ou você só percebe as suas necessidades? Quais são as necessidades do seu cônjuge? Quais são as necessidades dos seus filhos, dos seus netos? Quais são as necessidades dos seus pais, dos seus avós? Quais são as necessidades das pessoas que trabalham na sua casa, das pessoas que trabalham no lugar onde você trabalha? Quais são as necessidades dessas pessoas? Os discípulos perceberam que tinha ali uma necessidade e pontuaram ela para Jesus. Eles tiraram 10 na primeira questão e tiraram, eu vou dar uma nota mais ou menos. De manhã eu dei 0, mas tiraram 2 na segunda questão, que é quando vem o próximo ponto. Façam vocês algo. Essa é a resposta de Jesus, né? Mas Jesus responde isso porque Jesus diz, dá-lhes vocês algo para comer. Porque o que eles dizem lá, quando eles dizem, olha, tem, tá ficando tarde, não tem mais, não vão encontrar, libera eles para eles comprarem o que comer. Libera eles para eles comprarem o que eles comerem. Percebe qual foi a resposta dos discípulos? Libera eles. Eles perceberam a necessidade, mas por sentimento de impotência ou de não achar que tem nada a ver com eles disseram, não é com a gente. Libera eles que eles se viram. Entrega eles a cada um a sua própria sorte. Quem tiver dinheiro, compra. Quem não tiver, não compra. Quem achar a aldeia aberta, compra. Quem não achar aberta, não compra. É assim que nós temos vivido. Nós temos vivido, deixe eles ir para eles resolverem. E o reino diz, dá-lhes voz de comer. O reino diz, façam algo vocês. É muito mais do que perceber a necessidade. É muito mais que isso. É entender que você faz parte da solução. Mas eles não conseguiam enxergar isso. Simplesmente dizer, libera eles, Jesus, para que eles comprem alguma coisa. Que cada um compre alguma coisa. Se estava tarde, as aldeias deviam estar praticamente fechando. Não ia ter mais lugar para comprar nada. Aquilo não era uma solução. Aquilo era só uma forma de não ficar com o problema na mão. E é muitas vezes o que nós temos feito. Nós não temos nos envolvido em soluções. Nós temos apenas argumentos para não ficarmos com o problema na nossa mão. Deixa eles irem. Cada um vai se resolver. Não parece justo? Mas o reino vai além. E a compaixão exige mais. A não indiferença, ela exige mais. Ela convida a algo mais. E Jesus dá-lhes voz de comer. E aí eles vêm com os argumentos, né? Porque quando ele diz isso, os discípulos disseram, mas isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro para dar-lhes de comer? A gente deve pegar realmente todo o dinheiro que a gente está aqui para poder dar comida para esse povo? 200 denários eram 200 dias de trabalho de um trabalhador. Porque um denário é um dia de trabalho de um trabalhador. Eram 200 dias de trabalho de um trabalhador. A gente ia ter que gastar tudo isso. É isso mesmo que a gente vai ter que fazer? O que é que Jesus disse? Quantos pães vocês têm? Verifiquem. E aí é que surge o rapaz. E o rapaz está lá no registro de João. Olha o que diz Filipe. Filipe disse, 200 denários em João 6, não compraria o pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ele está argumentando, está dizendo, Jesus, se a gente pegasse 200 denários, que é 200 dias de um trabalho de trabalhador, a gente ia comprar pão e não ia dar para nem quase cada um ia pegar um pedacinho. Tipo, não ia resolver nada. É um argumento, não é? Não é um argumento? A gente vai ficar sem dinheiro e nem vai matar a fome de ninguém. É um argumento que ele está usando. Esse argumento é lícito, ele é racional. Mas a lógica do reino não trabalha com a nossa racionalidade. Porque as coisas do evangelho e do reino são loucura. A cruz é loucura aos que creem. O outro chega e diz, André interrompe, né? Tomou a palavra e disse, ei, aqui está um rapaz, ó. Ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para alimentar uma multidão? Acho legal a palavra de Jesus. Vejam o que vocês têm. Vejam o que vocês têm. Verifiquem. Percebe o milagre, pessoal? Quando Jesus opera milagre com os 5 pães e os 2 peixinhos que nós temos na nossa vida, e o que Jesus pode fazer a partir disso, as obras que Jesus pode fazer a partir disso,
Interessante aquele menino, né? Pensar no lugar do menino, porque o menino tinha 5 pães e 2 peixes. Ele não tinha problema, aquele menino. Jesus foi um problema na vida dele. Ele não tinha problema, ele tinha 5 pães e 2 peixes. A família dele estava resolvida. O problema de não ter o que comer eram dos outros. Aquele menino não tinha esse problema. E aí chega André e diz, olha, esse rapaz aqui tem 5 pães e 2 peixes. Eu imagino quando Jesus dissesse, quando Jesus virasse assim, que rapaz? O rapaz já tinha corrido já. Porque vai pegar os meus 5 pães e os 2 peixes para poder dividir com todo mundo? Digo para você que esse milagre aconteceu. E esse menino, provavelmente com a sua família naquele dia, comeu mais do que 5 pães e 2 peixes. Porque a partir daquele pouco que ele colocou nas mãos de Deus, que ele colocou nas mãos de Jesus, que aparentemente não resolvia absolutamente nada. Às vezes o nosso nada é os 5 pães e 2 peixes. Às vezes o nosso nada é os 200 denários, que não vai conseguir resolver o problema de nem todo mundo. Vai sair todo mundo daqui ainda com fome. Vai só sentir o gosto. Sabe quando você está com fome? E a fome já está indo embora? Aí te oferecem um negocinho bem pequenininho que faz aumentar a fome. Era mais ou menos isso que os 200 denários ia fazer com aquela multidão. Porque eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então a gente está falando aí de no mínimo 15.000 pessoas. Era muita gente. Mas 5 pães e 2 peixes são colocados nas mãos de Jesus. E o milagre é feito. Cleide, tu lembra? Comecinho da Candeias, que tinha um pãozinho que a gente recebia na entrada. Tinha um pãozinho de biscuit que a gente recebia na entrada. E esse pãozinho cada um guardava e atribuía àquele pãozinho uma oferta que você ia dar de vida para o outro na sua semana. E no momento das entregas de dízimos e ofertas, todo mundo levantava com esse pãozinho de biscuit e colocava na cesta. E naquele pãozinho ele estava atribuindo ali um compromisso de uma entrega que ele estava fazendo para Deus. Era muito bom aquilo, né? Eu lembro de um senhor de idade que chegou, pegou o pãozinho de biscuit na entrada e já botou na boca e engoliu. E aí vieram falar comigo, a recepcionista chegou e disse, pastor, o senhor ali pegou e comeu. Eu disse, meu povo, a gente tem que orientar, porque ele achou que era ceia na entrada, né? Eu acho que ele chegou e disse, deve ser hóstia, né? Aí pegou na filazinha, pegou, botou e engoliu. Não deu problema. Não deu problema. Ele acabou não tendo nenhum problema por causa disso. Não deu problema nenhum. Mas a gente tinha essa experiência, sabe? Em todo culto. O que a gente vai entregar para Deus essa semana? O que a gente vai entregar? Qual é o meu 5 pães e 2 peixes dessa semana que Jesus vai pegar e vai fazer um milagre? Resolve nada. Não tem nada para resolver, eu estou fazendo minha parte. Igual aquele incêndio da floresta, e tinha um passarinho que ia lá no riacho, enchia o bico de água, ia para cima do fogo e soltava lá tentando apagar o fogo. Ele ia lá no riacho, enchia o bico, voltava para cima daquele fogaral lá da floresta, no incêndio da floresta, e jogava. Aí o outro passarinho olhou. Ele devia ser um passarinho mais racional, provavelmente um passarinho bem instruído, né, crente. Aí disse assim, ô passarinho, tu não tá vendo que isso aí que tu tá fazendo não tá resolvendo nada, não? Tu acha mesmo que tu vai conseguir apagar esse fogo com essa bicadinha de água que tu pega aí no riacho, vai lá e joga? Ele disse, não. Mas pelo menos eu tô fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. E mais do que fazendo a nossa parte, os milagres que Deus faz com os 5 pãezinhos e os 2 peixes que a gente coloca na mão dele, meu povo, a gente não tem noção, não. A gente não tem noção, não. Amém, meu povo? Quem quer dar 5 pães e 2 peixes? Quem quer dar 200 denários? Que valia mais, né? Talvez para aquela criança 5 pães e 2 peixes era tudo que ele tinha, né? E ele coloca para alimentar a multidão. No final, ele come mais do que 5 pães e 2 peixes, porque sobraram 12 cestos. Sobrou, o povo comeu, virou rodízio de pão. Foi rodízio de pão. Alguém já participou de um rodízio de pão? Alguém sabe onde tem? Se souber, manda para o WhatsApp para mim. Rodízio de pão. Maravilhoso. Aquele menino comeu um rodízio de pão. Deus faz esses milagres, meu povo.
Mas uma coisa que eu queria destacar com vocês, daqui a pouco a gente já vai estar indo para o final, tem mais 2 pontinhos que eu queria destacar com vocês. Não é só pão. Não foi só pão que Jesus fez ali. É comunhão. É alegria de partilhar. Marcos 6 diz que então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida entregou os seus discípulos para que os servissem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Jesus chega e diz o seguinte: formem grupos. Imagina a cena, porque tinha uma grama verde linda. E Jesus não manda fazer uma fila, porque Jesus está querendo gerar algo com aquele pão, que não é só para saciar o vazio do nosso estômago. Jesus diz: formem grupos. O reino não trabalha com fila, porque fila, a lógica da fila é quem vai receber primeiro. A lógica do grupo, onde o pão será distribuído, é que nós estamos aqui juntos e juntos comeremos. Quem está na fila fica sempre na sensação de que talvez acabe antes de chegar a vez dele. O reino de Deus não trabalha dessa forma, porque é graça sobre graça e misericórdia sobre misericórdia. Ele manda fazer grupos. Façam grupos. Jesus é muito pedagogo, é muito didático. Jesus está ensinando o tempo todo. Eles façam grupos. E aí, não, então, por isso que não é pão. Sabe, os milagres que Deus tem a fazer na vida da gente não tem a ver simplesmente com saciar. Isso aqui não, meu povo. É para saciar nossas emoções, os nossos sentimentos. É para saciar nossa necessidade de conexão, de laço de amor, de afeto. É para viver comunhão, intimidade. Formem os grupos. Imagina que alguém, Jesus até com logística se preocupou, né? Porque ele poderia ter dito: ó, vou multiplicar os pães aqui e vocês dão um jeito de distribuir. Assim que eu multiplicar, estou correndo pro bar. Pô, se Jesus fosse pastor de uma grande igreja, ele faria isso, né? Ó, estou multiplicando aqui, agora vocês se viram aí, eu estou indo para o meu escritório. Não, ele disse: façam os grupos. Faz o grupo. Faz o grupo para receber o pão, porque o milagre não é só saciar a fome desse povo. O milagre é essas pessoas olharem um para o outro agora e partirem o pão juntos. E aí, por último, não é pão, não é só pão, é gratidão da provisão divina. O milagre está ensinando o tempo todo. O que é que Jesus faz? Jesus agradece e parte o pão. Ele dá graças e parte o pão. Olha o reino de Deus como funciona. O reino de Deus funciona com compaixão. Não enxergando apenas multidões, mas pessoas que são como ovelhas que não têm pastor. O reino funciona com pessoas que dizem: há uma necessidade e eu estou vendo essa necessidade. O reino de Deus funciona com pessoas que dizem: eu sou responsável por participar da solução. O reino funciona com pessoas que dizem: tá aqui os meus 5 pães e os 2 peixes. Pode fazer o milagre. O reino de Deus funciona montando grupo. Não é fazendo fila. Não é quem vai ser o primeiro. Não é correndo o risco de quem ficar por último e não receber. E o reino de Deus funciona agradecendo e partindo. Agradece e parte. Agradece e parte. Agradece e parte. Agradece e parte. Isso é totalmente contraditório e na contramão de toda a lógica de consumo e de sobrevivência que nós vivemos em nossa sociedade. É por isso que a mensagem da cruz, ela é loucura. Ela é loucura. Porque convida você a ter compaixão, a sentir a necessidade do outro, a se tornar parte da solução disso. Ensina você a sair das filas e sentar em rodas. Ensina você, adiante daquilo que você recebe, agradecer e partir.
Percebe como é que é a mesa do reino? Percebe como é que é a mesa do evangelho? É muito diferente das mesas que nós estamos acostumados a sentar. É muito diferente. E o desejo do meu coração é que vocês sejam, que nós sejamos transformados, quebrantados a cada dia. Que o Senhor nos sonde, que o Senhor nos use, que nós nos quebrantemos, que nós sejamos como pontes. Eu falei no começo que a gente podia pensar em outros títulos, né? Para esse milagre. Eu coloquei alguns aqui. Multiplicação dos pães e dos peixes é o clássico. Jesus alimenta a multidão? Podia ser, né? Mas eu coloquei o milagre da empatia, da compaixão. Eu coloquei o milagre do partir do pão. Porque agradecer e partir é milagre. Se compadecer de uma dor que eu não conheço é milagre. Sentir a necessidade das pessoas antes que elas falem é milagre. Dar 5 pães e 2 peixes quando isso é tudo que nós temos é milagre. Milagre da comunhão, talvez fosse o título. Milagre dos 5 pães e 2 peixes. O milagre da gratidão. Tem muitos nomes que nós poderíamos dar para esse milagre, para essa história. Eu não sei que nome você vai dar para essa história. Eu não sei qual nome você vai colocar aí, sabe? O que foi para você hoje essa história? Qual foi a chamada que Deus está fazendo com você hoje aqui a respeito dessa história? E sabe de uma coisa? Que nós sejamos como um farol que brilha à noite. Que nós sejamos como ponte que liga um lado ao outro. Que nós sejamos como abrigo no deserto. Que nós sejamos como uma flecha que acerta o alvo. E o nosso alvo é Cristo. A oração é: quebranta-me, Senhor. Sonda o meu coração e usa-me. Isaías foi chamado por Deus para fazer uma obra, mas Isaías relutou. E Deus vai lá, sabe, e resolve os argumentos que ele tinha. Eu sou um homem impuro, que habito no meio de impuros lábios. Talvez você esteja cheio de argumento para continuar virando as costas para as dores deste mundo. Cheio de argumento, cheio de coisa na tua cabeça, cheio de resposta pronta, cheio de resposta copiada. Mas ele quer tocar a tua mente. Como ele tocou lá os lábios de Isaías e purificou, ele quer tocar a tua mente e quer te dar a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela pensa diferente. A mente de Cristo pensa diferente. E aí tem uma hora que Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. Que essa seja a nossa resposta a tudo isso que nós ouvimos. Canta essa música como oração, canta essa música como resposta tua a esse texto, resposta tua ao que Deus falou contigo hoje. E que Deus seja louvado, que teu coração seja quebrantado e que o milagre dele seja feito nos nossos corações, nos lugares onde nós habitamos.